Para de procurar a próxima estratégia secreta. Em 2026, se você ficar pulando de galho em galho com a sua estratégia de trade, você vai triturar o seu capital. Você só precisa de um setup, um sistema mecânico que tira a emoção da jogada e que já foi comprovado por gerar mais de 175 milhões de dólares no passado. E a melhor parte de todas é que ele ignora notícias, ignora opiniões, ignora canais de YouTube, ignora ruído. Eu vou te mostrar como configurar esse setup adaptado para a volatilidade de 2026 e eu te garanto que com esse setup você não vai precisar de mais nada nesse ano. Esse sistema é famoso por ter transformado pessoas comuns na década de 80 em milionários. Mas eu não vou perder tempo aqui contando a história filosófica por trás desse setup, porque eu já fiz isso em outro vídeo e eu vou deixar esse vídeo linkado aqui em cima no card. Lá eu contei a história completa e aqui eu vou focar na execução pura e alguns resultados. Focado para quem quer começar a colocar em prática amanhã. Não necessariamente começar a ganhar dinheiro amanhã, mas pelo menos colocar o plano em prática. Já que a gente está começando um ano novo, nada melhor do que ter um plano muito bem definido para 2026. E para esse ser o seu único setup de 2026, a primeira coisa que você precisa fazer é limpar a sua tela. Assim como você está vendo a minha tela aqui no TradingView, não tem absolutamente nenhum indicador ainda. A gente vai adicionar alguns indicadores, mas nada daquelas telas super mega poluídas. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é vir em indicadores no TradingView. E aqui eu já coloquei nos favoritos Dongxian Channels, que é o canal de Dongxian, e o Average True Range. Então aqui na tela, esse aqui embaixo é o Average True Range e aqui em cima o canais de Dongxian. A gente pode vir aqui nas configurações dos canais de Dongxian, deixar 20, que é o padrão normal, e no ATR a gente vai deixar 20 também, com o Smoothing RMA, do jeito que vem padrão no indicador. A gente não precisa de mais nada na tela para rodar esse setup. Então basicamente o que o canais de Dongxian mostra pra gente é onde o preço viveu nos últimos 20 dias, né? Aqui eu tô no gráfico diário. Basicamente essas linhas mostram pra gente que o preço nos últimos 20 dias esteve entre essas duas linhas. Nos últimos 20 dias desse candle aqui, ela esteve entre essas duas linhas. E assim por diante a gente consegue ver o range onde o preço esteve nos últimos 20 candles. E a lógica desse setup ela é praticamente irrefutável. A ideia é pegar o rompimento dessas regiões onde o preço esteve contido nos últimos 20 candles. É uma estratégia de rompimento, é uma estratégia de traders que a gente chama outliers. São trades fora da curva, são trades raros. Então é uma estratégia que vai ter várias perdas pequenininhas e ganhos gigantescos quando o mercado ficar assimétrico. Inclusive isso é uma tese que eu tenho pensado muito nos últimos meses sobre o mercado financeiro, que o mercado financeiro ele respeita a lei da potência, ele não respeita a lei da distribuição normal. Eu posso fazer um vídeo mais específico sobre isso, mas basicamente a conclusão que a gente pode tirar disso é que para você fazer dinheiro no mercado você precisa ter sistemas outliers que se aproveitam desses movimentos assimétricos e não de sistemas de regresso à média, por exemplo, que se dão muito bem se o mercado fosse uma distribuição normal, mas não se dão bem em movimentos outliers, e aí é quando a banca quebra nesse tipo de setup. Por isso que eu estou apostando em 2026 em sistemas seguidores de tendência que tiram vantagem do fato do mercado ser uma lei de potência e não uma lei de distribuição normal. Se vocês quiserem mais sobre esse assunto, me comentem nos comentários, eu sei que é algo mais filosófico na minha cabeça, mas se vocês quiserem saber mais sobre isso, me comentem nos comentários. Com certeza eu vou escrever um post lá no meu Substack para falar sobre esse assunto. Bom, então basicamente como é que funciona as entradas desse setup? A gente entra quando o preço toca na linha azul. Então, por exemplo, esse candle aqui, ele rompeu a linha azul do candle anterior. Olha só, a máxima dele, se a gente ver aqui em cima, no gráfico do TradingView, a máxima dele foi 90.961 dólares e a linha azul no candle anterior estava em 90.634. Ele bateu no valor da linha azul e exatamente nesse valor a gente teria entrado. Então seria uma ordem de stop buy, por exemplo, que você colocaria na corretora no valor da linha. Todo dia você atualiza essa ordem para executar quando toca na linha. E o ATR a gente usa para calcular o stop loss. Então a gente pega aqui o valor do ATR, que aparece aqui nessa região aqui da tela. Então a gente vê no candle que deu o sinal, coloca o mouse em cima, ele aparece o valor do ATR aqui embaixo. Então, por exemplo, aqui nesse candle que entrou, seria 2.850 dólares mais ou menos. A gente multiplica esse valor por 2 e projeta para baixo do valor da entrada. Então seria uma linha horizontal, mais ou menos aqui, 5 mil dólares, né? 5 mil e pouco, 5.600, 5.700 dólares abaixo do valor da entrada. E quando a linha de baixo do canal de Dongxian aqui cruzar essa linha branca do stop inicial para cima, o stop passa a ser um trailing stop nessa linha de baixo. Então é um setup bem simples, tá? Eu fiz uma estratégia para a gente ver os resultados disso. Então vamos pegar um exemplo aqui da estratégia que a gente vai conseguir ver isso com muito mais facilidade. Como a gente vê nesse trade aqui atrás, né? Então o stop inicial dele foi essa linha amarela. A partir do momento que a linha vermelha cruzou para cima a linha amarela, o stop passou a ser
a linha vermelha, tanto é que quando tocou na linha vermelha, o trade foi fechado aqui na mínima desse candle vermelho aqui, nesse caso aqui foi um trade de loss. Vamos pegar aqui um exemplo de trade positivo, né? Aqui o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Olha a lateralidade, como esse sistema não funciona, né? Ele entra aqui no rompimento, volta, pega stop. Entra aqui no rompimento, volta, pega stop. Entra aqui no rompimento, volta, pega stop. Até pega alguns movimentos interessantes para cima, né? Mas o stop dele não é tão rápido, então ele volta e acaba estopando. Aqui é a mesma coisa. Então é um sistema que costuma ficar no range de taxa de acerto de 30% a 40%. É normal para sistemas outliers que se aproveitam de trades muito explosivos, tá? E quando ele pega uma pernada de alta, né, como é o caso aqui, ó, que é um trade mais explosivo, ele sai pelo trailing stop aqui e acaba pegando um bom movimento, que é o caso desse trade aqui. A gente pode até talvez conseguir alguns exemplos melhores, né? Por exemplo, esse aqui, ó, olha só. Entrou aqui quando rompeu exatamente o range que ele estava, foi sair no trailing stop aqui. Então ele é um tipo de setup que pega esse tipo de trade. E é exatamente esse tipo de pernada, esse tipo de movimento que eu considero importante para a gente definir que tipo de estratégia a gente quer usar. Como eu comentei com vocês, isso aqui para mim é característica de um sistema que respeita a lei da potência e não a lei de distribuição normal, que seria a lei de distribuição normal, um mercado onde ele só ficaria lateral, sempre regressando a uma média, sempre regressando a um valor médio. E não é o que a gente vê no mercado. Ele é um setup simples? Sim. Ele é um setup fácil? Não, você vai precisar ter estômago para operar esse setup. Porque como eu comentei, ele tem uma taxa de acerto que fica ali entre 30% e 40%. Você vai errar muito o trade, você vai ter longos períodos de drawdown, você vai ter ali 5, 6, 7 trades seguidos de perda. E é um setup que eu estou mostrando aqui no gráfico diário. Então às vezes você espera dias para ter entrada e você tem entrada e perde. E aí você tem mais 5 desses casos, por exemplo. Então você pode passar um mês ali só perdendo dinheiro para depois vir aquele trade que vai dar aquela porrada, vai pagar todo o prejuízo e ainda vai dar lucro. E por que muita gente quebra usando esse tipo de setup hoje em dia? Porque o mercado em 2026 tem muito mais ruído do que em 1980. Então aqui eu quero dar para vocês o pulo do gato desse setup aqui, que eu considero um dos pontos mais importantes para a gente conseguir de fato tirar dinheiro do mercado usando ele, principalmente no ano de 2026. Primeira coisa, eu acho que você tem que diversificar. Não dá para você operar ele em uma moeda só. Então você pode operar ele tanto no mercado de ações quanto no mercado de cripto, por exemplo, diversificando mercados. Mas se você for operar só em cripto, que é o mais fácil, né, convenhamos, eu acho que o ideal seria diversificar em pelo menos ali umas 6 moedas. Inclusive eu separei 6 moedas aqui para mostrar para vocês. Ele dá resultados em muito mais moedas do que somente essas 6, o que é um sinal bom de robustez. Mas além disso, para mim o pulo do gato desse setup aqui é você operar ele no gráfico de 12 horas. O gráfico de 12 horas ele costuma antecipar movimentos bons do gráfico diário, ao mesmo tempo em que ele filtra muito ruído do gráfico de 4 horas. É um gráfico para mim que para swing trade não tem igual. A maioria dos setups que eu testo no gráfico de 12 horas acaba se saindo muito melhor do que em qualquer outro tempo gráfico. Então eu vou colocar aqui no gráfico de 12 horas e vou mostrar para vocês aqui os resultados no Bitcoin. Olha só, né? Então como eu comentei com vocês, ele fica entre 30% e 40% de acerto, aqui no caso 36% no gráfico de 12 horas no Bitcoin, 450% de lucro. 131 trades, ele tem, né, uma amostragem de trades maior, uma curva de capital muito bonita, né, apontando para cima. Como eu comentei com vocês, é normal ele ter esse tipo de porrada aqui, ó, onde em um trade a curva de capital ela é explosiva para cima, depois vem um longo período de queda, depois uma explosão para cima e assim por diante, né? Porque ele é um setup justamente outlier. No caso aqui eu estou mostrando para vocês backtest simples, vocês sabem a minha opinião sobre isso. No caso aqui eu não fiquei otimizando o setup nem nada do tipo. Então acho que o risco de overfit aqui é baixo por conta de eu não ter feito nada desse tipo. Mas mesmo assim, se você quiser ter um pouco mais de segurança para operar um setup, né, usar o backtest simples não é aconselhável. Você precisa usar pelo menos um in-sample out of sample ou um WFA, como eu já fiz vários vídeos aqui no canal explicando esses procedimentos, tá? Vou deixar links na descrição para esse tipo de vídeo que eu já fiz aqui no canal. Bom, então esse aqui é o resultado no Bitcoin, né? Vamos pegar aqui, eu separei várias moedas. Olha só, então aqui por exemplo no Ethereum. No Ethereum ele fica muito bonito. Eu não vou nem abrir o gráfico inteiro, né? É o mesmo sistema, mesmos parâmetros, tudo. Vou mostrar só os resultados. Olha só aqui no Ethereum. Quase 700% de lucro. 127 trades. Aqui a taxa de acerto praticamente igual que eu comentei com vocês, né? Um pouco abaixo de 40%. E a curva de capital um pouco mais linear para cima. Na Solana, por exemplo. Olha essa porrada de lucro aqui na Solana, né? Se você perde esses 2 trades, você perderia praticamente todo o resultado do setup, né? Então olha como é importante você operar mecanicamente esse tipo de sistema. E no caso aqui no gráfico de 12 horas, como eu comentei com vocês, né? Também na faixa de 30% a 40% de acerto. A XRP, olha esse trade na XRP aqui, foi praticamente responsável por todo o lucro, né? Ele saiu ali de um PL
acumulado de 250% e foi para 790%, né? Foi quase 500% de lucro na banca, um trade, né? Então é importante a gente operar mecanicamente esse tipo de sistema. Bom, Cardano também é outra que eu encontrei aqui que tem os resultados legais, também tem um trade muito forte aqui que deu boa parte do resultado da curva de capital. E na BNB a mesma coisa, né? A gente tem 2 trades aqui atrás que também foram responsáveis por boa parte do lucro. Esse tipo de setup a gente não tem como saber, né? A qualquer momento a gente pode ter uma situação dessa de novo e a curva de capital sair dessa lateralização e ir para cima. Por isso que eu acho que é interessante a gente diversificar esse tipo de sistema, diversificar o risco, diversificar a banca nesse tipo de sistema. Aqui eu estou fazendo um backtest simples com posição fixa por trade. O ideal, né, até ao setup original do Turtle Strategy, ele usa um sistema de risco fixo com posição variável, né? Então também já fiz vídeo sobre isso aqui no canal, vou deixar linkado aqui na descrição sobre como você faz esse tipo de cálculo de gestão de risco. Agora você já tem o sistema de entrada e o sistema de saída, como você faz para escolher resultados, né? Como eu mostrei aqui para vocês usando o TradingView, mas eu vou ser honesto aqui com vocês, isso aqui que eu mostrei sobre entrada e saída é 10% do que os Turtle Traders usavam lá na década de 80, que fez eles ganharem os famosos 175 milhões de dólares operando esse sistema mecanicamente sem ter nenhuma experiência prévia com trade. E o X da questão para o resultado deles foi gestão de risco. Então se você quiser saber como fazer uma gestão de risco adaptada para esse sistema aqui com posição variável, risco fixo, alavancagem, não correr risco de liquidação, é só você clicar nesse vídeo aqui.